Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de redes de computadores. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, Evandro. Tudo bem, bom? pessoal? Estamos aqui para a nossa aula de número 5, certo? E, como de costume, nós vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula passada. Isso mesmo. Então, se você não lembra mais o conteúdo da aula passada ou ainda ficou em dúvida sobre algo da camada de enlace, nós vamos revisar rapidamente a disciplina agora, o conteúdo da aula passada agora. Vamos lá. Camada de enlace, revisão. A camada de enlace, ela tem a finalidade de quê? De transformar os pacotes de dados recebidos da camada de rede em quadros, que serão enviados por onde? Pela camada física. Então, a camada de enlace, como nós falamos na aula passada, ela vai receber os dados da camada de rede e vai fazer o quê? Ela vai dividir esses dados em pequenos quadros. E, após inserir algumas informações, ela vai despachar esses dados através da camada física, pelos cabos de rede, ou seja, pelo ar, por qualquer meio físico de transmissão, até o host de destino, o host receptor. Então, a camada responsável por enviar os dados pela camada física é a camada de enlace. A camada de física ela só serve para quê? Para transportar os dados, mas a responsável pelo envio é a camada de enlace. Acompanhem mais uma funcionalidade dela. Antes de serem enviados, são adicionados os seguintes dados: o endereço da placa de rede de origem e destino, e ainda dados de controle. Então, quando a camada de enlace recebe os dados da camada de rede, ela vai particionar em quadros e o que faz é o seguinte: ela em seguida adiciona o endereço da placa de rede, não o endereço IP, mas o endereço da placa de rede, o endereço físico, ao pacote, endereço tanto de origem quanto de destino e mais alguns bits de controle de dados para esse envio. E aí então ele despacha esse quadro, né, essa informação pela camada física e até o receptor. As funções. Função dela, ativação e desativação do enlace de dados, supervisão e recuperação em caso de anormalidades e ainda a sincronização. Então, a camada de enlace ela é responsável o quê? Por ativar essa comunicação entre os dois hosts. Ela que vai lá fazer a ligação para a troca, né? Vai fazer a chamada para a troca de dados entre os dois hosts, aí, o emissor e o receptor. Também é responsável pela sincronização e pela troca de informações. Vamos ver mais algumas funções? É responsável também pela segmentação e delimitação das unidades de dados. Como eu falei, ela vai quebrar em pedaços, né, aqueles dados da camada de rede. É responsável pelo controle de erros e sequenciamento das unidades de dados, controle de fluxo. Então, ela vai pegar esses dados e vai despachar. Se acontecer algum erro desse pacote não chegar ao seu destino, o que vai acontecer? Ela vai ter que retransmitir aquele quadro que ficou faltando novamente lá. Até a informação que foi particionada, não sei se vocês lembram da animação, quando ele recebeu os dados, ele particionou, por exemplo, em 5 quadros. E ele vai ter que transmitir esses 5 quadros para o outro lado e para ele ser remontado no lado do receptor. Se um desses quadros faltar, ele vai ter que transmitir novamente até que esses dados sejam completamente remontados no lado do receptor. Endereço MAC. Vocês recordam do que é o endereço MAC? O endereço MAC é um endereço que cada computador, conectado ou não a uma rede de computadores, ele possui o quê? Um endereço físico. E ainda mais, esse endereço físico nunca é igual a outro. Então, o que acontece? Quando você tem um computador ou um dispositivo de rede que ele possui uma placa de rede ou uma NIC, como a gente chama, Network Interface Card, ele possui um endereço físico. Esse endereço ele nunca é igual. Ele tem alguns bytes para a identificação do fabricante e o outro para o número de série dessa placa. Então, uma placa de rede, por exemplo, do computador que eu estou utilizando agora, ela é diferente de qualquer outro computador que seja fabricado aí no mundo. Por quê? Porque eles têm que ser diferentes, esses endereços físicos. Então, esse é o endereço MAC. O endereço MAC é Media Access Control.
Temos mais alguma coisa na revisão, professor Carlos? Temos sim. Como o professor Evanderson comentou, a informação que é transmitida pela camada de enlace, ela é transmitida na forma de quadros. Ou seja, tudo que ela recebe das camadas superiores, ela transforma em quadros e transmite esses quadros. Essa técnica é chamada de enquadramento, certo? O enquadramento é a transformação em quadros. Os quadros são unidades de dados transmitidas na camada de enlace. Alguns autores ainda chamam os quadros de frames, certo? Então, através desse enquadramento, da segmentação das informações em quadros, é que a camada de enlace consegue cumprir as suas funções, como sincronização, controle de fluxo, verificação de chegada de pacotes, verificação de chegada de quadros, entre outras funções, certo? Então, nós vamos ver agora qual é a estrutura de um quadro. Vamos acompanhar aqui. Como a gente viu em outra aula, as camadas superiores, elas utilizam os serviços das camadas inferiores. Então, se um datagrama IP vai ser enviado por uma rede, ao chegar na camada de enlace, esse datagrama, esse pacote de dados que foi enviado pela camada de rede, ele vai ser acrescido de algumas informações, certo? Essas informações, juntamente com a mensagem que foi recebida da camada superior, é que irá compor um quadro que vai ser transmitido por uma entidade da camada de enlace, certo? Então, sempre as informações vêm das camadas superiores, a elas são agregadas algumas informações específicas da camada que vai transmitir, que vai tratar aquela informação naquele determinado instante, e aí essa informação, essa unidade de dados, ela vai ser transmitida para a camada inferior, que nesse caso é a camada física, que vai efetivamente transmitir a informação. Então, vamos ver do que é composto um quadro da camada de enlace. Vamos lá. Então, ele é composto por um campo de início, que anuncia que um determinado computador deseja transmitir através da rede. Tem também o campo de endereço. O campo de endereço é um campo de identificação. Ele permite identificar da onde vem a mensagem e para onde vai aquela mensagem, certo? Nós temos também o campo de comprimento ou tipo, que ele especifica o tamanho do quadro, certo? E qual o protocolo de rede que utiliza que está utilizando aquela conexão de enlace. Tem também o campo de dados. O campo de dados ele é composto pelos dados que serão transmitidos em si. Nesse caso, do exemplo que a gente está mostrando aqui, ele vai ser composto de um datagrama IP e mais os dados de controle. Nós temos ainda o campo de verificação de sequência. Esse campo de verificação de sequência, ele é importante para verificar a sequência dos dados, a sequência dos quadros para compor uma mensagem e se um determinado quadro realmente foi recebido ou não. Nós temos ainda o campo de parada de quadro. O que significa esse campo de parada de quadro? Significa que aquela transmissão encerrou, certo? Aquela transmissão feita por aquele computador está encerrada. Significa que o meio físico estará disponível para que um outro computador possa transmitir. Certo, Evanderson? É isso aí mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham relembrado aí, o conteúdo da aula passada a respeito da camada de enlace, que ela faz todo esse trabalho de transportar, de transmitir os dados pelo meio físico, beleza? Bom, revisado o conteúdo da aula passada, vamos seguir em frente agora para o conteúdo dessa aula, que serão o quê? Nós vamos ver sobre a camada de rede e a camada de transporte. Vamos aprender mais duas camadas nesta aula. Então vamos aos nossos objetivos? Vamos lá. Primeiro objetivo, entender o papel da camada de rede e seus protocolos de roteamento. Segundo objetivo, conhecer o quê? As funções da camada de transporte. Isso mesmo, então nós vamos conhecer um pouco, entender o funcionamento da camada de rede, como ela se relaciona com a camada imediatamente superior e com a camada inferior. E ainda sobre a camada de transporte, como é que ela funciona, quais os protocolos envolvidos dentro dessa camada, tudo isso nós vamos conhecer então nesta aula aí, ok? Vamos lá. Camada de rede, ela é responsável pela navegação dos dados por meio da rede. Então ela vai fazer o quê? Ela é responsável por encaminhar, fazer com que o dado, que é a informação, seja o datagrama, vamos trabalhar assim, o datagrama, ele consiga chegar até o seu destino.
Veja a diferença. A camada física, ela, por meio dela é que são transportados esses datagramas, em sinais elétricos, né, ou de luz. Lembra, né? A camada de enlace, o que ela faz? Ela quebra os dados que a camada de rede passa em quadros e encaminha pela rede, pelo endereço físico, MAC address, ok? E a camada de rede, o quê? Ela vai trabalhar no nível de IP. Ela vai pegar o pacote, a informação, e ela que é responsável por encontrar o local onde aquele host que é de destino está. Ele que vai encaminhar, encontrar se está na mesma rede, ou se está em redes distintas, uma rede diferente. Por exemplo, quando você está acessando seu computador e chama o site da UOL, por exemplo, o site da Uniteams. O roteador ali é que vai trabalhar de encontrar essa informação onde está o outro host, o seu host de destino. A camada responsável por esse trabalho, por encontrar esses dados, por fazer com que seu computador se comunique com o outro, está dentro da camada de rede. Seguindo então. Tem o papel de que, além de encontrar o caminho, ela tem que encontrar o quê? O melhor caminho. Não basta apenas, então, ele saber por qual caminho chegar. Ela é responsável também por saber por qual o menor. Se é o melhor, a gente está falando já de menor também. Ok? E também, não só de menor, o número de saltos, quantos hosts, quantos gateways eu vou ter que passar, mas também por aqueles que levam o menor tempo para ser alcançado. Ok? Então, é isso aí. Vamos seguir. O esquema de endereçamento é usado pelos dispositivos para determinar o destino dos dados à medida que se movem o quê? Dentro da rede. Então, a camada de rede, ela é responsável por isso. Ela vai utilizar esse esquema de endereçamentos para que os dados possam trafegar de host em host. Quando nós entrarmos basicamente nas tabelas de roteamento, nos algoritmos e na demonstração de um exemplo de roteamento, vocês vão poder compreender bem melhor essa funcionalidade então da camada de rede. Seguindo. Bom, Evanes, então na verdade o que você está falando aí é justamente o que foi mostrado naquele vídeo que a gente passou para vocês, né, dos Warriors of the Net. Então, de certa maneira, não sei se vocês recordam, eu me recordo bem, que eu gostei muito daquele vídeo, tinha uma figura lá que era a figura do roteador, né, aquele que tinha umas garras que pegava os pacotes e levava para uma rede ou para outra, certo? Então, é justamente disso que a gente está falando aqui. O professor Evanes falou muito bem sobre dispositivos, elementos que procuram definir rotas para os pacotes e encontrar as melhores rotas para que os pacotes sejam transmitidos. Essa tarefa de encontrar as rotas, ela é chamada de roteamento. Vamos acompanhar aqui. Então, o roteamento é o procedimento de escolha do caminho pelo qual os dispositivos irão enviar as informações. Ou seja, nós sabemos que o ambiente entre redes diferentes de computadores, a forma de comunicação entre redes diferentes, seja a internet, por exemplo, ela é composta de muitas redes, é uma grande teia de redes, uma grande teia de rotas que podem ser seguidas para um pacote, certo? Para que um pacote chegue da origem a seu destino. Alguém tem que escolher qual caminho que ele vai seguir, porque se não houver isso, ele pode ficar rodando na rede, e não chegar nunca ao seu destino. Existe essa possibilidade. Então, por isso que os roteadores, que o roteamento é necessário. E o roteamento é feito através dos roteadores. Vamos seguir. Existem dois tipos principais de roteamento, que é o roteamento direto e o roteamento indireto. Então, veja só. Vamos supor que nós consigamos mensurar o tamanho da internet, certo? Então, muitos computadores, muitas redes, muitas rotas possíveis, muitas conexões possíveis para que um pacote seja transmitido desde a origem até o destino. É fácil a gente pensar que existem diversas maneiras diferentes para resolver esse problema. Claro, isso é óbvio, existem muitas maneiras diferentes. Agora, a gente implementar uma maneira só, já não é muito simples. Então, os autores, eles propõem vários tipos de roteamento. Dois deles, que a gente pode citar como sendo os principais, são o direto e o indireto. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O roteamento direto, ele realiza a comunicação entre dois dispositivos alocados em uma mesma rede física. Ou seja, vamos supor dois roteadores diferentes. Tem uma rede A e uma rede B, certo? O roteamento direto,
ele é feito entre os computadores da rede A e o roteador da rede A. Ou seja, é como se o roteador ele fosse um gerente de rotas, certo? Esse gerente de rotas, ele cuida de algumas rotas dentro da internet. Cada rede, para se conectar à internet, tem que ter um roteador, tem que ter alguém que pega os pacotes que vêm de fora da rede e trazem para dentro da rede, certo? Esse é o roteamento direto. Vamos ver como funciona o roteamento indireto. O roteamento indireto, ele realiza a conexão entre dois dispositivos que estão localizados em redes diferentes. Ou seja, o roteamento indireto ele é feito quando o host de origem e o host de destino, as suas rotas não são gerenciadas por um mesmo roteador. Por exemplo, vamos supor que eu estou usando um computador que está ligado na rede da Uniteams. E você está usando um computador lá na sua casa mesmo, usando uma conexão ADSL, por exemplo. Então, o roteamento, o tipo de roteamento usado para que o pacote, por exemplo, uma mensagem que você queira escrever no portal AVA ou no portal EADCOM, ele vai ser roteado de forma indireta. Por quê? Porque o seu roteador ADSL, que cuida da sua rede interna lá na sua casa, é diferente, ele não está fisicamente conectado com o roteador da Uniteams, certo? Então é roteamento indireto, ou seja, entre o roteador que cuida da rede de origem e o roteador que cuida da rede de destino, existe todo um ambiente que nesse caso seria o ambiente da internet, certo? Então, o roteamento é feito por equipamentos chamados roteadores, certo? Um roteador, ele tem dois aspectos, como qualquer dispositivo computacional. Tem o aspecto de hardware e o aspecto de software, certo? O aspecto de hardware diz respeito ao seu desempenho, à sua capacidade de processamento, capacidade de memória. E o software vai definir como o roteamento será implementado por um determinado roteador. O software que controla o roteamento por cada roteador é chamado de algoritmo de roteamento. Vamos ver o que é isso. Um algoritmo de roteamento é a parte de programa de nível de rede responsável por definir qual caminho um pacote deve ser encaminhado a fim de chegar ao destino desejado. Ou seja, para que um roteador funcione, ele precisa ter um algoritmo de roteamento. Esse algoritmo de roteamento é que vai definir como aquele roteador vai fazer o encaminhamento dos pacotes, certo? Um algoritmo de roteamento, para ser considerado bom, ele deve ter algumas características. Vamos acompanhar aqui. Por exemplo, a característica de correção, ou seja, se ele recebe um determinado pacote com endereço de origem e um endereço de destino, deve ser garantido por aquele algoritmo que aquele pacote vai ser encaminhado para o destino correto. Esse é um dos aspectos de correção desejáveis em um roteador. Outra característica desejável é a característica da eficiência, ou seja, ele realmente ter a capacidade de receber pacotes e enviar pacotes, certo? Uma outra característica é a estabilidade e robustez, ou seja, não apenas receber pacotes e enviar para o destino certo, efetivamente fazer esse trabalho. Além disso, ele tem que ser capaz de trabalhar com um grande fluxo de pacotes. Por quê? Se por um acaso uma determinada rede está recebendo muitos pacotes e o roteador não consegue encaminhar esses pacotes, vai acontecer um grande número de perdas, um grande número de necessidade de retransmissão e a capacidade da rede vai diminuir a sua capacidade de transmissão, certo? Ou pelo menos a capacidade de transmissão de uma determinada rede não vai ser bem aproveitada porque o roteador cometeu muitos erros, certo? Então, o trabalho, toda a comunicação fica prejudicada nesse aspecto. Por isso, essas características de correção, eficiência e robustez são desejáveis para um roteador e para um algoritmo de roteamento. Bom, isso mesmo. Agora que a gente já sabe quais são as características desejáveis para um algoritmo de roteamento, vamos conhecer alguns tipos de algoritmos de roteamento. Vamos lá. O roteamento, o tipo de algoritmo estático. Ele não baseia suas decisões de roteamento, em medidas ou estimativas de tráfego e em topologias correntes. Também as rotas são definidas anteriormente e carregadas no roteador na inicialização da rede. Então essas rotas estáticas, elas são rotas
que são previamente definidas, são previamente configuradas e cadastradas dentro de quê? Dentro do equipamento que vai exercer o papel, né, de quê? De roteador. Então, o roteamento estático, ele não vai basear, ele não vai ser volátil, ele não vai mudar a sua forma de atuar dependendo da mudança de quê? Se eu mudar a topologia de rede, ou se eu mudar a configuração da minha rede local, seja em nível de endereçamento, seja em nível de... ou qualquer outro tipo de mudança que eu possa ocorrer na infraestrutura física, né? Ele não vai mudar a sua forma de atuação, ele vai continuar estático. Se ocorrer alguma mudança, eu realizar alguma mudança, por exemplo, de topologia ou endereçamento, o que vai ocorrer? Eu vou ter que fazer umas alterações dentro desse equipamento, porque senão toda a minha rede vai ficar isolada, só vai ficar comunicando na rede local. Se eu tiver que passar para uma outra rede, que é a função básica de um roteador, ele não vai conseguir ir adiante ou não vai conseguir fazer com que os pacotes também cheguem à minha rede local. Outro tipo de algoritmo é o seguinte, é o dinâmico. O dinâmico, ele tenta mudar as suas decisões de roteamento de acordo com as mudanças de tráfego e de topologia. Então, o dinâmico, como o próprio nome já fala, né, já fica mais fácil de entender. Ele aceita com que as rotas, que as configurações de roteamento que ele possui sejam mudadas de acordo com o quê? De acordo com a mudança, seja de topologia, seja de endereçamento da rede, ele vai aceitar automaticamente essas mudanças. Tem vantagens em você ter um roteamento estático e tem desvantagens também em você ter um roteamento dinâmico. Então, ele vai variar. Você vai ter que aplicar ambos, um dos dois, de acordo com o quê? De acordo com a sua rede que vai ser trabalhada, né? Ou, em certos casos, não justifica você colocar um roteamento dinâmico, e em outros casos você tem que usar um roteamento dinâmico, porque sua rede, por exemplo, se sua rede recebe constantemente novas rotas e novos hosts e novas redes interligadas a ela, se você tiver que, toda vez que essa nova rede, um novo host conectar para remontar essas configurações, você vai ter muito trabalho. Então, às vezes, o roteamento dinâmico, ele vai ser mais, mais utilizado, mais indicado para a sua rede do que um roteamento estático. E vai encontrar situações também que o roteamento estático vai atender perfeitamente a sua rede. Como é a maioria dos casos, o roteamento estático é o mais utilizado. Vamos lá também. Outra característica do dinâmico é, em condições adversas, apresenta maior flexibilidade e eficiência que os demais. Como eu falei, dependendo da situação, se for uma mudança de configurações, de topologia, que você não estava esperando na sua rede, se você tiver um roteamento estático, para. Dependendo da alteração que foi realizada, você não vai mais conseguir fazer a comunicação. Você pode ficar isolado dentro da sua rede local e os dados que deveriam chegar até você provavelmente não chegarão. Então, em condições adversas, o que seriam essas adversas? Essas mudanças inesperadas, imprevistas, né, de redes, o roteamento dinâmico ele trabalhará de forma mais eficiente e eficaz. Por quê? Porque ele vai aceitar automaticamente as novas configurações e vai se adaptar, então, ao novo ambiente. Bom, outros exemplos de tipos de algoritmos, nós vamos apenas citá-los aqui, que é o de estrutura plana, onde todos os roteadores estão no mesmo nível, certo? As informações não são organizadas e distribuídas hierarquicamente. Nós temos o algoritmo de estrutura hierárquica, onde as informações de roteamento são organizadas em nível de hierarquia. Temos os algoritmos intradomínio, que eles são executados por roteadores dentro de um mesmo sistema autônomo. Temos algoritmos de interdomínios, que eles permitem a definição de rotas que são utilizadas para comunicação com outros equipamentos. Bom, baseado então nesses tipos de algoritmos, nós vamos então agora observar um pouco do que é essa tabela de roteamento que nós estamos trabalhando. Essa tabela de roteamento, ela vai ser construída de acordo com o quê? Com o algoritmo que nós falamos aqui. Se ele é dinâmico, se ele é estático, ou se ele é algum desses outros, interdomínio, intradomínio, hierárquico, estrutura plana. Isso aí vocês depois podem se aprofundar nesses outros tipos aí. Mas o que mais interessa para a gente hoje, a nível de entendimento, é o roteamento estático e o roteamento dinâmico. Então,
essas informações, para encontrar um outro host, como nós falamos, né, que essa é a função da camada de rede, que é transportar dados, dizer qual é o caminho que um dado deve passar até chegar ao seu destino. Ele é cadastrado, ele é configurado em cada máquina, em cada host, numa forma que nós chamamos de tabela de quê? De roteamento. E nessa tabela vão conter informações de quê? De destinos e hosts que são necessários, que vão fazer a nossa ligação até esse destino, e ainda a métrica, que pode ser tanto por tempo como por saltos. Quantos hosts eu vou ter que passar até chegar até ele. Vamos ver um exemplo claro aqui de uma tabela de roteamento. Nós temos aqui um campo chamado destino. Você vê aqui uma rede de destino, por exemplo, a rede 10.1.1.0. O gateway dele, quer dizer, aquele que vai fazer a ligação dessa rede, até dessa máquina, onde está essa tabela de roteamento. Para essa rede 10, o responsável vai ser quem? Esse gateway aí, ó, o 10.1.1.254. E a distância que ele está do host que possui essa tabela de roteamento aí é 1, quer dizer que ele está bem próximo. Vamos ao segundo endereço aí, ó, 192.168.1.0. O gateway dele também, quem vai ligar essa rede desse computador até essa rede aí, é o próprio gateway aí, ó, 10.1.1.254. A distância dele já seria 2 dessa rede. Um outro exemplo, 200.163.1.0. O gateway de saída dele, quer dizer, quem faria a interligação dessa máquina até essa rede, seria o qual? O 200.181.2.1. E a distância dele também está próxima, ele é 1. E nós temos ali também, por fim, a rede 10.2.5.0. O gateway dele de saída seria o 10.2.5.15. A distância é 1. Esse aí seria um exemplo de quê? De saída pela própria rede local, pelo IP da própria máquina. E ainda faltou uma rede aí, que seria o que a gente chama de rota default, ou rota padrão, que é para a rede 0.0.0.0. Mais para frente vocês vão entender exatamente o que significa essa rede 000. Aqueles que ainda não têm experiência, aqueles que já mexem, que trabalham em rede há algum tempo, com certeza já sabem o que é. Então a sua rota padrão se esse endereço não existe nessa rota que você viu, por exemplo aí, ó, acompanha no slide, se ele não é da rede 10.1.1.0, se ele não é da rede 192.168.1.0, se ele não é da rede 200.163.1.0, e se não é na rede 10.2.5.0, então ele vai enviar para o gateway que é responsável pela saída dele, pela rota padrão. Compreenderam? Então, essa é um exemplo de tabela de quê? De roteamento. Essas tabelas é que nós falamos, que são construídas ou estaticamente, de forma estática, vão lá, configuram o equipamento e essas rotas, toda vez que o equipamento é ligado, ele já é ativado, ou essas rotas, elas podem ser de forma como? Dinâmica. Elas podem estar recebendo informações da rede, estão ligadas entre elas, e elas são construídas de forma, então, modular. Elas vão sendo modificadas de tempos em tempos, que os roteadores, nós vamos ver para frente, vão trocar informações para isso. Então, esse é um exemplo de tabela de roteamento. Nós temos outro exemplo aqui mais simples, que seria de quê? De achar um host, no caso, o router 1. E a latência. A latência aqui nós trabalhamos em termos de quê? De tempo, não mais em distância, em saltos. E aqui em tempo. O router 2, o tempo é 3. Host 1, tempo 2. Host 5, tempo 1. Então, baseado nesse tipo de informação, a gente teria também o quê? O melhor caminho. Não só o menor em respeito em número de saltos, mas também a gente pode estar verificando que a camada de rede ela proporciona a escolha de um melhor caminho. Que às vezes você pode até fazer mais saltos, mas aquele tempo que você leva para fazer, por exemplo, 4, 5 saltos, pode ser mais rápido que você levaria para fazer 2, dependendo do link de comunicação entre os gateways, entre os roteadores. Ok? Seguindo aqui, então, um exemplo aqui. Cada R e seguido de um número aqui representaria o quê? Um roteador. Eles estão sempre fazendo o quê? Trocando informações entre eles para quê? Para a atualização das tabelas de roteamento.
Então, eles estariam sempre em comunicação aí. Esse aqui é um exemplo bem prático de um roteamento dinâmico. Eles estão sempre trocando informações entre eles para o quê? Atualizar aquela tabela que você já conheceu, que é a tabela de roteamento. Bom, Evandro, então eu poderia dizer que se os roteadores ficam trocando informações sobre as suas tabelas de roteamento, eu poderia dizer que um roteador, ele pode dar informações sobre como anda a comunicação, não só naqueles roteadores nos quais ele está ligado, mas ele pode montar todo um mapa de uma determinada região da internet baseado nessas trocas de informações sobre as suas tabelas de roteamento. Existem vários algoritmos de roteamento que trabalham baseados nessas tabelas. Um algoritmo clássico de roteamento é o algoritmo de Dijkstra, que justamente trabalha sobre esses mapas que os roteadores podem formar, baseados nas tabelas de roteamento, para determinar as melhores rotas para encaminhar os pacotes. Vamos ver aqui um exemplo prático, um esquema de animação que ilustra o algoritmo de Dijkstra. Por exemplo, um determinado computador quer transmitir uma informação. Por exemplo, o computador B. O computador B, ele vai seguir uma rota até um determinado roteador. Esse roteador, ele vai, baseado no que determina o algoritmo de Dijkstra, vai escolher uma rota para encaminhar esse pacote. Nesse caso, ele vai ser encaminhado para o host B, que está numa outra rede geograficamente distante da rede a qual pertence o computador C. Então, no próximo salto, ele vai ser encaminhado para um outro roteador que vai passar o pacote para frente e, de acordo com o mesmo algoritmo de roteamento, eles vão decidindo a cada passo para onde deve ser transportado o pacote até que esse pacote chegue ao seu destino, certo? Finalmente o pacote chegou no destino. Então, o algoritmo de Dijkstra é um algoritmo clássico de roteamento, que ele é baseado justamente em definir a rota baseado na menor distância ou no menor tempo, de acordo com o que for determinado pelas tabelas de roteamento. Como o professor Evandro exemplificou, existem as tabelas de roteamento baseadas em número de saltos e as tabelas de roteamento baseadas em latência, que seria o tempo de transferência entre aquele roteador e um determinado host que está referenciado na tabela, certo? Então vamos ver aí. Um outro elemento extremamente importante da camada de rede é o chamado gateway. O que viria a ser um gateway? O gateway é um equipamento que ele cuida de uma rede, vamos dizer assim, é como se fosse a porta de entrada para uma rede. Vamos tentar exemplificar de uma maneira mais prática, olhando aqui no slide. Então veja só, vamos supor uma determinada rede de computadores, certo? Que estão conectados entre si. Esses computadores conectados entre si, de alguma maneira, eles querem chegar até a internet. Então, para que esses computadores cheguem à internet, eles vão passar por um equipamento chamado de gateway, certo? Então, qual que é a função do gateway? O gateway, ele vai receber os pacotes que vêm da internet e vai encaminhar esses pacotes dentro de uma determinada rede, certo? De certa maneira, o gateway ele pode implementar diversas funções. Funções, por exemplo, ligadas à segurança. Digamos que não seria seguro um determinado computador fora da internet saber quantos computadores compõem uma rede de uma instituição, por exemplo. Então, para implementar segurança dentro dessa rede, todos os pacotes que entram e saem da internet obrigatoriamente passam pelo gateway daquela rede. É uma maneira de implementar segurança, implementar o controle de fluxo, certo? De proteger a rede, de facilitar o gerenciamento de uma determinada rede, certo? Bom, então baseado nesses gateways, nós possuímos alguns tipos de tabela de roteamento, que são baseados em algumas tecnologias, que são os seguintes. A estrutura de atualização dessas tabelas. Ela é dada da seguinte forma, em duas formas principais. Os chamados Core Gateways,
ou gateways centrais. Esses core gateways, eles têm alta capacidade de processamento e armazenamento de dados. Eles não possuem a chamada rota default, né? Então eles não têm rota padrão. Daquela rota, assim, se eu não conheço o endereço, eu envio para esse próximo roteador. Ele não possui. Ele possui, ao contrário disso, informações para um grande número de rotas possíveis, para o maior número de possíveis. Então, são equipamentos que, para rodar nesse tipo de core gateways, são equipamentos extremamente robustos. São utilizados principalmente nas centrais de telecomunicações, aqueles que interligam pequenos roteadores que são ligados nele. Esses roteadores são grandes equipamentos que possuem grande capacidade, então, de processamento de rotas. É importante entender o seguinte: quanto mais rotas o seu roteador tem, mais vai consumir recursos do seu equipamento. Então, assim, por isso que a gente sempre fala, né? Se você só habilita roteamento dinâmico, se você realmente necessitar, porque você tem que saber que vai causar uma grande queda de desempenho no seu equipamento. Então, os equipamentos de Core Gateway, eles são grandes, eles não possuem rotas default, são alta capacidade de processamento e armazenamento de informações de tabelas de roteamentos. E outra estrutura de atualização dessas tabelas de roteamentos é acompanha aqui, Non-Core Gateway. Ou são gateways o quê? Periféricos. Eles possuem apenas tabelas de rotas locais, eles possuem também uma rota default e eles roteiam datagramas, ou seja, pacotes de uma rede para outra, né? Uma rede local apenas, ou uma rede específica. Ele não vai conter informações de diversos tipos de redes aí pela internet. Ele contém apenas informações de rotas específicas. Esses roteadores, essa estrutura de non-core gateway, ele é o mais comum hoje utilizado. Por quê? Porque você tem geralmente o quê? Um serviço de uma telecom na sua empresa, que vai prestar o quê? Um serviço de internet. Então você tem uma estrutura de rede de computadores que, caso ele não ache uma máquina interna, né, esse host interno, todas vão apontar, conforme o diagrama que o professor Carlos montou, o quê? Para um equipamento, um gateway. E esse gateway ele está ligado a um outro gateway de uma telecom, de uma telecomunicação. Então, ele vai possuir apenas informações de roteamento para a sua rede interna e qualquer coisa externa que ele não tiver, ele vai o quê? Ele vai despachar, ele vai mandar embora. Tá bom? Então, esse é a função do non-core gateway. É o mais comum utilizado em pequenos. A gente costuma dizer que é a configuração das pontas. Das grandes centrais de roteamento são os core gateways, os gateways centrais. Bom, seguindo nos nossos protocolos de roteamento, quais são os que a gente conhece? Os mais conhecidos são o GGP, o Gateway to Gateway Protocol. Na apostila vocês podem acompanhar exatamente o que cada um deles executa. O RIP, que é muito conhecido, o Routing Information Protocol. Esse é um protocolo de roteamento, de atualização, que a gente fala dinâmico. Quando você habilita esse sistema no seu roteador, ele está apto a receber informações de roteamento de outras redes de forma dinâmica. Você não precisa ir lá e cadastrar destino, host e métrica. Ele cadastra o quê? Automaticamente, ele recebe esse tipo de informação. Agora, muito utilizado também por hackers para quê? Para derrubar centrais de roteamento. Então, fique esperto quando você for habilitar esse tipo de roteamento. É muito bom, fácil para quem vai receber, quem vai querer configurar, só que é um perigo muito grande para a sua rede. Além de que pode o quê? Inchar o seu roteador, pode tomar muito recurso dele. Acompanhe aí o próximo. É o EGP, o Exterior Gateway Protocol. E o outro, muito conhecido e muito utilizado, é o OSPF, que é o Open Shortest Path First. Então, esses aí são os nossos protocolos de roteamento. Na apostila você vai encontrar mais detalhadamente sobre cada um deles, para que eles servem. Ok? Bom, camada de rede... Já deu, né? Já deu, né? Então, sendo assim, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a camada de transporte. A camada de rede, em conjunto com a camada de transporte, elas são responsáveis aí por boa parte dos serviços que são disponibilizados através da internet. Nós vamos ver isso aí no momento futuro, certo? Então, vamos lá. A camada de transporte, também conhecida como camada 4, é uma camada que tem como função principal transportar
e regular o fluxo de informações que está sendo transportado por uma rede, certo? Então, transportar os dados e controlar o fluxo de informações. Essas são as principais funções da camada de transporte. Vamos ver. Ela também implementa a confiabilidade e precisão, ou seja, supõe-se que a camada de transporte ela vai possibilitar que os pacotes enviados cheguem aos destinos corretos, que eles realmente cheguem, que sejam enviados e que sejam recebidos, certo? Então ela permite controlar toda essa conexão aí. E também tem a função de implementar a qualidade de serviço, ou seja, se por um acaso, vamos supor, lá na camada física, o cabo se partiu, quem tem que descobrir que aquele pacote não chegou? Né? Um dos elementos, dos componentes da comunicação que determinam se o pacote chegou ou não, é justamente na camada de transporte, certo? A camada de transporte, ela tem diversos protocolos que atuam nessa camada, mas dois protocolos são conhecidos, largamente conhecidos como os principais protocolos da camada de transporte, que são exatamente os protocolos TCP e o protocolo UDP, certo? Ok. Então vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre esses protocolos que atuam então na camada de transporte, o TCP e o UDP. Tenho certeza que vocês já conhecem bem, já devem ter ouvido falar bem desses dois protocolos. Então vamos agora a algumas características de cada um deles. O TCP, o Transmission Control Protocol, ou protocolo de controle de quê? De transmissão. Uma das principais características do TCP é que ele é o quê? Orientado à conexão. Então, a conexão dele é confiável e os hosts são conhecidos. Então, uma vantagem muito grande do protocolo TCP/IP, então é isso, é que ele é orientado à conexão. Para ele trocar informações com um outro host, ele tem que o quê? Estabelecer um canal direto e ininterrupto com aquele host enquanto ele estiver trocando dados com ele. Ele estabeleceu uma ligação, fica com ele lá até terminar. Por exemplo, como se fosse um telefone. Você pega um telefone, fala com a pessoa, você só desliga o telefone quando você realmente acabou de quê? De conversar com a pessoa. Acabou de transmitir a informação, aí você desliga, ele fechou o canal. O TCP, ele funciona da mesma forma. E isso dá uma garantia muito grande, o quê? Em termos da qualidade, da garantia que os dados vão chegar até onde devem e que se faltar algum dado, esse dado vai ser reposto na hora que for necessário, né? Na hora que for precisar remontar do outro lado. Então, uma grande vantagem do protocolo TCP é essa aí. Outra, quando um protocolo TCP vai fazer uma conexão, vai estabelecer a conexão, que nós falamos que ele é orientado, acontece o quê? O aperto de mão triplo, né? Ou three-way handshake. O que é esse three-way handshake? É o estabelecimento da comunicação. Quando o host deseja comunicar, ele envia um pacote de informações para o receptor, né? Vamos acompanhar aqui na apresentação, no slide. Quando ele necessita trocar informações, ele manda um pacote de informações para o receptor, no caso, a nossa máquina B, que vão com informações como endereço, número de sequência. E o SYN, esse SYN que representa o pedido de conexão. Então, vou falar, uma máquina A vai comunicar com uma máquina B. Ele envia um pacote SYN. Estou querendo me comunicar. O que a máquina B retorna? Ele retorna informações do tipo endereço, número de sequência e o pacote SYN-ACK, que está dizendo o quê? Legal, eu aceito a comunicação. É quase como se fosse pegar um telefone e dissesse, alô, eu falasse alô, aí a outra pessoa do outro lado respondesse, alô, estou pronto para conexão, estou pronto para trocar informações. Aí eu falo, ó, começa a trocar informações. Então, a máquina devolve o quê? Um outro pacote com uma confirmação, um ACK, com informações ainda de número de sequência dele. Então, eles vão começar, depois esse ACK ter sido recebido, eles começam o quê? Então, a troca de dados entre os hosts aí. Basicamente, esse é o funcionamento de um protocolo TCP/IP. Essa é a orientação que a gente chama de ser orientado à conexão. Ele estabelece esse handshake e, após ter sido identificado, ter sido aceita a comunicação, eles começam a troca de dados. É verdade. O UDP funciona assim, professor? Não funciona não. O TCP ele só vai conversar
usando uma conexão TCP, um host só vai começar a conversar com o outro quando eles se considerarem conhecidos. Eles têm que se apresentar primeiro para depois iniciar a comunicação, certo? Então, como a gente já viu em outros momentos, né, sempre as camadas superiores, elas usam o serviço das camadas inferiores, certo? Então, vamos dar um pequeno exemplo aqui. Vamos supor, com determinada comunicação no modelo OSI, a camada de sessão vai enviar dados para a camada de transporte. Cada um esses dados, essas informações, vão ser quebradas em pedaços chamados de pacotes ou segmentos. Esses pacotes ou segmentos, eles são compostos por informações que vão permitir que os serviços da camada de rede direcionem as informações para os seus destinos, certo? Então vamos acompanhar aqui a estrutura de um protocolo, de um pacote ou de um segmento TCP/IP. Vamos acompanhar. A estrutura do pacote, ela é composta por um número de porta de origem e o número de porta de destino. Nós vamos ver exatamente o que significa isso em sequência. Tem também um campo que é o número de sequência. Tem ainda um outro campo que é o número de confirmação, que permite o estabelecimento da comunicação utilizando a técnica do three-way handshake, ou aperto de mãos triplo. Existem ainda outros campos de controle e os dados que efetivamente serão transmitidos. Então vamos ver mais ou menos para que serve cada um desses campos aí. Vamos começar pelo número de sequência. O número de sequência é o número que cada pacote contém, certo? Cada pacote que é transmitido, ele contém um número de sequência. Para que serve esse número de sequência? Vamos ver. Esse número de sequência ele serve para facilitar a transmissão e retransmissão de pacotes, o controle de perdas e a qualidade de serviço. Ou seja, se por alguma razão um determinado pacote não foi recebido pelo destino, o destino sabe que está faltando um pacote com aquele número de sequência. Então ele solicita para a origem que ele retransmita aquele pacote que ficou faltando, certo? Então permite, por exemplo, fazer com que a comunicação, que a transmissão, ela não tenha corrupção, certo? Todos os dados que são necessários realmente deverão chegar ao seu destino, certo? Bom, professor, é isso aí. Então, o TCP, vocês viram como ele funciona. Nós dissemos que na camada de transporte atuavam dois principais protocolos, o TCP e o UDP. Vamos conhecer então um pouco mais sobre o protocolo UDP? Vamos lá. O UDP, ele é o User Datagram Protocol. Ele não é orientado à conexão, então ele não estabelece uma conexão, aquele triple handshake, o aperto de mão triplo, né? Para troca de informações, estabelecimento de sessão, ele não existe. Então ele vai trocar informações sem esse canal ininterrupto dos dados. Outra informação dele é que ele não possui, a conexão dele, o quê? Não é confiável, tá bom? Então, os hosts também são conhecidos. A conexão dele não é confiável por quê? Porque eu não tenho a garantia que o dado que eu transmiti vai chegar até o receptor. Pelo TCP, eu tenho que essa conexão, que esse dado chegará. Ele me proporciona o controle sobre isso. Mas o protocolo UDP já não. Ok? Seguindo aí. Ele também não tem controle de quê? De sequência, como o protocolo TCP tem. Quando a gente faz o enquadramento, a gente tem a sequência dos campos, né, o controle de sequência de envio desses dados pelo meio físico. Então, o UDP não tem esse tipo de controle. E outra característica dele é que ele não tem confirmação de quê? De recebimento. Quer dizer que o emissor, quando ele manda um pacote UDP pela rede até o receptor, quando esse cara recebe, lá do outro lado, a informação, quem enviou não sabe que aquele máquina, que aquele destino lá, o receptor, recebeu essa informação. Então, fica no escuro aí para ele. Bom, então, o professor Evanos falou sobre o protocolo UDP, né, que ele é parecido com o TCP, só que ele não inclui alguns dados, né, que são importantes para determinar a qualidade de serviço, entre outras coisas. Vamos ver como é que seria a estrutura de um pacote UDP. Vamos ver. O UDP, ele vai ter também o número da porta de origem e o número da porta de destino, outros dados de controle interno e os dados.
Ou seja, o protocolo UDP, no pacote UDP, não existe número de sequência, não existe número de confirmação, ou seja, não dá para implementar a qualidade de serviço usando o protocolo UDP, certo? Nós falamos aqui várias vezes sobre essa tal porta de comunicação. Para que serve isso? Para que serve essa porta de comunicação? Como nós falamos, protocolos das camadas inferiores oferecem serviços para camadas superiores, certo? Então, a porta de comunicação, vamos acompanhar aqui no slide. Ela pode ser utilizada para fazer a interface dos protocolos da camada de transporte com as camadas superiores. Por exemplo, um pacote chegou para um determinado host, recebeu um pacote, e vamos supor que tem 3 aplicações, vamos chamá-las aí de aplicação 1, 2 e 3. Cada uma dessas aplicações está pronta para receber pacotes para uma conexão TCP, por exemplo. Ou seja, um mesmo computador pode manter várias conexões TCP ativas ao mesmo tempo. Como saber se aquele determinado pacote é encaminhado para a aplicação 1, para a aplicação 2 ou para a aplicação 3? Quem permite fazer essa identificação é justamente o número da porta de serviço. Vamos ver, se por um acaso a aplicação 1 ouve na porta X, está preparada para receber e transmitir dados na porta X, a aplicação 2 na porta Y e a aplicação 3 na porta Z, então significa que não haverá confusão na hora de receber os dados, certo? Os dados serão encaminhados para as aplicações corretas que estão usando essas conexões ativas. As portas de comunicação são conceitos extremamente importantes e extremamente difundidos na literatura. Você pode encontrar facilmente na internet, ou em livros, ou em revistas, informações sobre as portas de comunicação. Informações como, por exemplo, algumas portas de comunicação são muito famosas. A porta 80, ela é geralmente utilizada para o protocolo HTTP, transmissão de hipertexto pela internet. A porta 21 é associada com o serviço de FTP. A porta 23 com o serviço de Telnet para controle remoto de hosts e a porta 22 para o protocolo SSH, para o serviço SSH, que permite a conexão confiável entre um servidor remoto. Então veja só, eu posso usar qualquer porta de serviço para utilizar qualquer porta de comunicação para implementar programas que rodam em rede de computadores? Será que sim? Vamos acompanhar. As portas abaixo de 200, com numeração abaixo de 255 são utilizadas por aplicações públicas, ou seja, protocolo HTTP, protocolo Telnet, FTP, que são serviços largamente conhecidos e utilizados através da internet. Então, para promover uma padronização, essas portas sempre são usadas para esses aplicativos, para essas aplicações, certo? Portas de 256 a 1023 são utilizadas por serviços de empresas. Por exemplo, várias empresas fornecem softwares como Skype, MSN Messenger, que utilizam a comunicação em rede de computadores, certo? Então, algumas empresas têm portas de serviço, portas de comunicação associadas aos programas que são fornecidos por essas empresas, certo? É claro, não é qualquer programa, qualquer empresa que vai se tornar dona de uma porta de comunicação, mas pelo sucesso atingido por um determinado software de empresa, isso acaba por se tornar um padrão. Então, as portas com numeração acima de 1023, elas não são regulamentadas. Ou seja, se eu quero implementar um programa que vai ser executado em ambiente de rede, eu posso usar qualquer porta com numeração acima de 1023, que ninguém vai poder reclamar, porque a utilização dessas portas não é regulamentada, certo? Então vamos ver de maneira geral como que funciona aí esse esquema da camada de transporte e da camada de rede. Vamos lá. Então, determinadas aplicações mantêm conexões ativas, certo? Com hosts remotos. Essas aplicações vão usar portas de comunicação para enviar e transmitir dados. Esses dados vão ser encapsulados em pacotes TCP, que serão passados para a camada de rede, que vai inserir mais algumas informações, como, por exemplo, o endereço de origem e o endereço de destino, e esses pacotes vão poder ser efetivamente transmitidos em ambientes de redes diferentes, certo? O IP, que seria o Internet Protocol, é justamente utilizado para promover a comunicação entre redes diferentes. Baseado nesse protocolo, a internet pôde ser desenvolvida e tomar as proporções que tomou nos dias atuais. É isso aí.
que nós tínhamos hoje foi isso aí, né? Sobre camada de rede e de camada transporte. Vamos só relembrar o que vocês viram na aula de hoje? O que nós estudamos na aula? Camada de rede. Nós aprendemos sobre roteamento, que é a responsabilidade que a camada de rede tem de encontrar um host, de encaminhar um pacote por meio de outros gateways. Tipos de algoritmo, nós vimos que os principais algoritmos são os estáticos e os dinâmicos, cada um com sua particularidade, sua vantagem e desvantagem, que devem ser observadas antes do emprego de cada um deles. Também estudamos sobre os protocolos de roteamento, conhecemos alguns, como o GGP, o RIP, o EGP, o SPF. Nós falamos também sobre a camada de transporte, né, sobre as suas funções, a sua importância para o modelo de comunicação em rede de computadores, certo? Nós falamos sobre os protocolos TCP e UDP, que são os principais protocolos da camada de transporte, e também falamos sobre portas de comunicação e o handshake, o three-way handshake, que é o mecanismo usado para conexão confiável entre redes de computadores na camada de transporte. Certo, pessoal? Aguardamos aí as dúvidas de vocês, né? Enviem aí para o portal, certo? Esperamos aí que vocês tenham gostado da aula e aguardamos para tirar dúvidas e sugestões de vocês no portal. É isso aí, pessoal. Legal uma aula de hoje, mais 2 camadas que vocês já aprenderam. Na próxima aula, a gente continua aí com o modelo OSI. Uma boa noite a todos vocês, Deus abençoe a todos e até a próxima. Até, boa noite.